Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo a nossa aula. É, Esse é o nosso primeiro vídeo de uma sequência de vários vídeos, nos quais a gente vai tentar abordar os conteúdos restantes da nossa ementa. Nessa primeira unidade, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, fazer uma revisão assim, de tudo que a gente já viu. Nós vimos toda a teoria geral dos direitos fundamentais, né? Desde a questão da nomenclatura, a diferenciação entre direitos humanos, direitos fundamentais, a premissa filosófica, abordamos também as características, abordamos os tratados e convenções de direitos humanos, a sua natureza jurídica, a incorporação ao ordenamento jurídico, como é que acontece quando esses tratados são assinados, quem assina, quem tem essa competência. Então, a gente vimos também a questão do TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, a natureza jurídica, os crimes, é, que não fere a soberania estatal, usa uma opção da República Federativa do Brasil, né, de ter aderido a esse Estatuto de Roma, e aí abordamos tudo isso. E hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. No entanto, saindo já da teoria geral, que a gente já viu tudo, nós vamos dar início aos direitos fundamentais em espécie, mais precisamente ao artigo 5º. Então, nós vamos analisar alguns incisos desse artigo 5º, e eu gostaria que, nesse momento, você já pausasse o vídeo e você tivesse em mãos a nossa fiel escudeira, que é a nossa Constituição Federal. Então, sem ela, essas aulas não tem como ocorrerem. Pelo menos vai ficar uma aula um pouco metódica, sem a Constituição. Porque eu vou fazer a leitura e eu preciso que vocês acompanhem. E aí, de antemão, eu já preciso dizer para vocês o seguinte: todo artigo, todo inciso que for aqui lido, que for colocado no slide, que for comentado, como eu sempre digo em sala de aula, eu preciso que vocês marquem, viu? Que vocês façam as anotações de vocês, risquem a Constituição. Nesse primeiro momento das nossas aulas, na graduação, é muito importante que vocês tenham uma Constituiçãozinha colorida, marcada, anotada, feito remissões. Então, não deixem de fazer isso, tá bom? Para o próprio estudo de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela do slide, mas eu preciso que vocês saibam que eu estou à disposição no WhatsApp. E aí vocês podem, qualquer dúvida, mandar mensagem no privado, ou então mandar e-mail. E lembrar que o nosso oficial sistema de comunicação é o Acad Web. Então, esse link dessa aula, ele vai estar disponibilizado no Acad Web, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham respectivo ao conteúdo, qualquer observação, qualquer crítica, qualquer coisa, vocês mandem via Acad Web, tá? Porque é o meio oficial que a instituição, a EDA, nos disponibiliza e a gente vai ficando mais pertinho. Estou também disponível no WhatsApp, para quem precisar, a qualquer hora do dia. É só mandar mensagem, viu, pessoal? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente iniciar a nossa aula. Vamos ver. Deixa eu me colocar bem aqui no cantinho. Espero que vocês estejam me ouvindo. E aí, vou dar um tempinho para vocês pegarem a Constituição. Vou colocar aqui meu celular para gravar, também para me ter uma noção do tempo. Não quero fazer vídeos muito longos, mas aí vai depender do conteúdo que eu selecionei para essa primeira aula, tá certo? Então, a gente vai dar início, direitos e deveres individuais e coletivos, mais precisamente o artigo 5º, tá certo? Pessoal, eu vou ler o caput do artigo 5º e eu preciso que vocês façam essa leitura junto comigo. Olha o que diz o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí vem um rol
meramente exemplificativo, como a gente já viu, de 78 incisos. Lembrar que não é um rol taxativo, ou seja, é um rol que apenas explica. Existem vários outros direitos fundamentais no artigo 7º, em tratados e convenções de direitos humanos, como a gente já viu, bem como ao longo de todo o texto constitucional. Então, lembrar que esse rol do artigo 5º, ele é meramente exemplificativo, tá bom? Admite outros direitos que não estejam aqui elencados. E aí, como vocês viram pela leitura desse inciso, aliás, do caput do artigo 5º, dessa leitura a gente extrai justamente esses direitos raízes, que a gente chama, são os direitos matriz, aqueles direitos do qual decorre todo o rol dos 78 incisos. Então, o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. São justamente direitos raízes do qual eclodem, do qual saem todos esses outros direitos, tá bom? É isso que a doutrina tem denominado. Direitos raízes, direitos, a fonte desses direitos. E aí, a gente vai ver, abordar cada um desses direitos de forma, de modo que o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade é aqueles que a gente vai ver de forma mais exaustiva, ou seja, mais detalhada, de forma analítica. No entanto, existem outros direitos, assim como os direitos dos presos, os tipos de pena, porque a gente sabe que mesmo a condição de preso, ou seja, você está com sua liberdade cerceada de forma legítima pelo Estado, mesmo assim esses presos eles têm assegurado os direitos fundamentais. E aí esses direitos que são afetos a outras disciplinas, o que é isso, professora? Que vocês estudam de forma mais detalhada. Nesse caso dos presos, vocês vão estudar lá em direito penal. Existem outros direitos que vocês estudam em outras disciplinas, por exemplo, o artigo 7º, o artigo 6º, que vocês estudam em direito do trabalho. Então, esses artigos, esses incisos que são afetos a outras disciplinas de forma típica, a gente não vai se deter. Então, nós vamos nos deter no estudo de direito constitucional a temas que são mais gerais, a temas que são afetos mais à nossa disciplina, tá certo? Então, notem e lembrem, eu preciso que vocês façam algumas anotações, porque os slides, eles têm apenas tópicos, tá? E aí vocês, a qualquer momento, podem pausar o vídeo, pode fazer a anotação, perguntas para a gente tirar depois na nossa aula, uma live, se der certo a gente fazer. Se vocês acharem viável, tiver muitas dúvidas, aí a gente, como eu estou sempre à disposição, aí a gente marca, tá bom? Então, vamos lá. Iniciamos com o direito à vida. Como vocês viram, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, todos nós temos direito à vida. E aqui, pessoal, na nossa aula, a gente vai estar sempre fazendo revisão da teoria geral. Nesse capítulo, o que é que a gente tem que lembrar? Que o STF já definiu o seguinte, que embora o capítulo fale que apenas brasileiros e estrangeiros residentes aqui, nós vimos que, em uma interpretação sistemática, o STF disse o seguinte: não são apenas estrangeiros residentes no país que têm direitos a esses, que têm os direitos fundamentais assegurados. O que foi que o STF fez? Estendeu esses direitos até para aqueles estrangeiros que passem pelo nosso país de forma transitória. Lembra disso, tá bom? Então, quando a gente está falando desses direitos, a gente está falando aos brasileiros, e aí o STF, a Constituição não faz distinção se é brasileiro nato, brasileiro naturalizado. A gente vai estudar nacionalidade um pouquinho mais na frente, não está na nossa emenda, mas a gente vai estudar. Eu quero abordar isso com vocês. E aí vocês vão saber essa diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Mas lembra, o STF, para dizer que quem tem direito, lembra da titularidade? Quem tem direito, o STF diz que não são somente brasileiros, natos ou naturalizados, ou estrangeiros que aqui residam. Não. Até aqueles estrangeiros que passem pelo nosso território, turista, enfim. Então, a gente inicia com direito à vida. E aí eu pergunto a vocês, o direito à vida, ele é um direito absoluto? Porque a gente pensa, o direito à vida, ele é um direito que é muito, muito importante. Todos concordam. Só que aí a gente precisa lembrar, quando a gente viu a característica da relatividade.
ou limitabilidade. Nós vimos que nenhum direito ele é absoluto. E anotem, pessoal, nem mesmo o direito à vida ele é absoluto. O que é que a gente precisa entender? Claro, o direito à vida é o direito mais elementar de todos, eu diria mais fundamental de todos, até por uma questão óbvia. Sem o direito à vida, nenhum outro direito a gente poderia usufruir. Por quê? Porque justamente a partir da vida que a gente começa a usufruir desses outros direitos. Então lembra, o direito à vida ele não é absoluto. Se ele não é absoluto, ele admite relativizações. E aí, essas relativizações, professora, que característica seria essa? A característica da relatividade ou característica da limitabilidade? Pronto. E aí, o que é que a gente precisa lembrar? O direito à vida, ele não é absoluto. Ok. Mas ele existe numa posição hierárquica superior aos outros? Não. Pelo mesmo motivo que eu já falei. Como nenhum direito ele é absoluto, também não existe hierarquia entre direitos fundamentais. O direito à vida é o mais importante no sentido de ser fundamental, de ser elementar, do qual eclodem todos os outros. Mas ele não é hierarquia. Nem por isso o direito à vida ele está numa posição superiorizada. Tá certo? Como a gente viu que ele não é absoluto, ele admite algumas relativizações. E aí a gente tem que lembrar, quem é que vai fazer essas relativizações? Pessoal, as relativizações dos direitos fundamentais, elas acontecem na própria Constituição, quando a gente vê conflitos entre direitos, e a própria Constituição vem nos dizer como é que a gente vai resolver esses conflitos. Então, as limitações podem acontecer na própria Constituição, pode acontecer eventualmente por uma emenda que for promulgada, pode acontecer também por algumas leis, né? E aí a gente vai ver que existe também o conflito entre as normas, e aí o juiz, como a gente já viu, naquele critério de proporcionalidade, quando ele for ponderar os direitos, usando a máxima observância desses direitos conjugada com a mínima restrição, também pode haver essas limitações. Então, tanto a Constituição limita, as leis podem limitar, uma emenda constitucional, um tratado de direitos humanos que foi incorporado pelo Código do artigo 5º, aliás, pelo Código do artigo 5º, parágrafo 3º, que é o Código das Emendas, tá bom? Então, lembra, relativizações podem acontecer dessa forma. E aí o direito à vida, pessoal, ele acaba tendo dois tipos de desdobramentos. O que seria esse direito à vida que todos nós temos? É justamente, assume duas percepções. O direito à vida é aquele direito de não ser morto, óbvio, e o direito a uma vida digna. Professor, o que seria esse direito de não ser morto? É justamente aquele direito que todos nós, seres humanos, temos, todos nós, cidadãos brasileiros, aliás, indivíduos brasileiros, não só cidadãos, e ainda os estrangeiros temos, de que? Do Estado não nos penalizar com a morte. Temos o direito de viver, de não ser morto, tá certo? E aí a gente precisa lembrar de uma coisa. Mas a gente não vai ser morto em hipótese nenhuma, não existe nenhuma exceção a essa regra. Aí a gente lembra do seguinte, da pena de morte. Lembrar que a pena de morte no Brasil, ela é proibida, salvo uma exceção, que a gente vai estudar bem aqui no artigo 84, e aí vocês já vão colocar, viu? Nossa aula é essa. É uma aula de leitura de inciso, de marcar mesmo. E aí vamos juntos. Artigo 84, inciso 19. De quem é a competência para declarar guerra? Vamos primeiro começar por aqui, ó. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 19. Declarar guerra. Então, existem algumas situações que, porventura, podem acontecer do nosso país entrar em guerra, tá? Se acontecer, quem é que tem a competência para declarar? O presidente da República. Já marquem esse inciso. Aí a gente vai voltar lá para o artigo 5º. Eu não coloquei aí, mas eu vou dizer aqui a vocês qual é o artigo que a gente vai ver agora. É justamente o artigo 47. Coloquem no artigo 5º, inciso 47. X, L,
5, o Vzinho, 2. Então, inciso 47, olha o que diz. Não haverá penas. Aí, olha o que diz a linha A, de morte. Ou seja, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, que foi o que a gente acabou de ler. O que a gente precisa lembrar? O direito à vida ele assume duas percepções, duas acepções, que sejam dois desdobramentos. E um deles é justamente o direito de não ser morto. É o direito de viver. No entanto, a gente precisa lembrar que existe pena de morte no Brasil? Existe. Sempre, a todo momento? Não. Apenas em caso de guerra declarada. Professora, se porventura acontecer do Brasil entrar numa guerra, quem vai declarar? Quem tem essa posição no Brasil de fazer isso? O presidente da República. Onde está isso, professora? Artigo 84 inciso 19. Tá certo? Aí a gente lembra. O poder constituinte originário pode ampliar as hipóteses de exceção dessa regra? Aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Em tese, não, pessoal. Ainda que o poder constituinte originário ele seja ilimitado, lembra, não tem nenhum outro poder que o condicione, porque ele realmente aquele é o próprio poder. A gente não pode, uma sociedade, ela não pode admitir, é vedado o direito de retroceder. Você não pode estar retrocedendo, tá bom? Então, de certa forma, se a gente admitisse essa pena de morte, teria uma violação a todo o sistema jurídico como um todo. Então, lembrar dessa exceção, tá bom? E aqui eu já quero ler com vocês o restante do inciso 47. Não haverá penas de morte. Não haverá penas de morte, como a gente já viu, salvo a exceção em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruência. Marca esse inciso. Pronto. Aí a gente já viu também outra exceção a esse direito de não ser morto. Quando eu digo que o direito de não ser morto, que é justamente o direito à vida, de continuar vivo, de viver, a gente também tem que lembrar o seguinte, de uma relativização que o próprio direito faz, uma lei, né, que é o Código Penal, a legítima defesa. Está lá no artigo 23, inciso 2, e artigo 25 do Código Penal. A gente não vai fazer a leitura dessa lei seca, de outras disciplinas, mas depois vocês têm aí o vademecum de vocês, vocês podem fazer a leitura. Lembrar que existem as hipóteses legais, que você, a forma que você vai, dependendo do caso, você agir de legítima defesa. E aí, nesse caso, se porventura acontecer de você matar alguém em legítima defesa, claro, diante de todo o contexto jurídico, que aí vocês estudam lá em direito penal, essa morte, ela é uma morte considerada legítima, porque você estava agindo em legítima defesa. Então, lembra, direito à vida, direito de não ser morto, direito de continuar vivo. E aí o direito à vida assume uma outra perspectiva. É justamente a perspectiva a uma vida digna. Tá, tudo bem. Eu tenho o direito de viver. É o direito à vida. Mas de não ser morto, né? Aliás. Só que a minha vida que eu vou viver pode ser uma vida cruel, uma vida de tratamentos cruéis, uma vida em que eu tenha tortura. Então, o que é que a gente tem que lembrar? Não. O direito à vida é tanto o direito de não ser morto, mas também é o direito a ter uma vida digna. É justamente aquele direito em que eu não posso ter uma vida de crueldade. Por isso que o nosso direito brasileiro, ele assume a proibição da tortura. E lembra, a tortura ela é vedada ainda que em caso de guerra. Mesmo se porventura, que Deus me livre e nos guarde, o Brasil viveu uma situação de guerra, nem nesses momentos a tortura ela será admitida, ok? Diferente até da pena de morte. Porque entende-se aqui que a tortura ela é muito, 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 muito pior do que qualquer coisa, tá bom? Ó, proibição de penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados e cruéis. Artigo 5º, inciso 47, que a gente já leu. Então, esse tipo de pena, quando você tiver sua liberdade cerceada pelo Estado, você não pode cumprir a sua pena de forma perpétua para sempre, ou então com trabalhos forçados, ou então penas cruéis, degradantes, de banimento.
Não, não é admitido. O nosso Estado não admite. E aí, nessa acepção de você levar uma vida digna, não é apenas o direito de não ser morto, é o direito de levar uma vida digna, esse direito à vida. A gente chega num tema polêmico, que hoje não é mais tão polêmico, que é justamente as algemas, o uso de algemas pelo Estado. Aí a gente chega na súmula vinculante 11 do STF, deixa eu ver se eu coloquei para vocês. Coloquei não. Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão me pausar e aí vocês vão colocar essa súmula vinculante no computador de vocês ou no celular, tá? Súmula vinculante 11. Pessoal, a gente vai ver depois isso, mas lembra, se é súmula vinculante só pode ser do STF, tá bom? Então coloca súmula vinculante 11. A gente precisa fazer essa leitura. Entender. Olha o que diz a súmula vinculante. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, o STF ele estabeleceu alguns limites para que essa algema possa ser utilizada em presos. Pessoal, por que isso? Vocês vão concordar comigo que o uso de algemas, para aquela pessoa que é submetida aos algemas, deixa essa pessoa em condição de praticamente um animal. Deixa essa pessoa numa condição totalmente degradante, o uso de algemas. Diante disso e diante de quê? Que é natural que algumas pessoas possam, por exemplo, abusar do poder, usar algemas de forma arbitrária, o STF veio e regulamentou isso, estabeleceu alguns limites em cima dessa súmula vinculante 11. Eu já posso dizer uma coisa para vocês para a vida. Súmula vinculante 11, nota um coraçãozinho, porque essa súmula vai acompanhar vocês para o resto da vida, até o momento que ela continuar vigente no nosso ordenamento jurídico. Professora, quais são esses limites de você usar algema em alguém? Aí a gente vai chamar, a doutrina chama de limites PRF. Em casos de quê? Perigo, resistência e fuga. Perigo, resistência e fuga. Se houver justamente um receio de perigo, resistência do preso ou fuga, o uso de algemas nesse caso seria legítimo. Quem é que diz isso? O STF, tá certo? E aí, pessoal, sob pena de responsabilidade do agente, ou seja, daquela pessoa que está conduzindo, que está autorizando o uso de algema. Então, não pode ter nenhum abuso de poder do Estado. Por que isso, pessoal? Porque nós temos direito a uma vida digna. E direito à vida. E não é somente o direito de continuar vivo, mas o direito de levar uma vida digna. Diante de quê? Da própria dignidade humana. A dignidade humana, na sua acepção digna, física, nesse caso das algemas, tem que ser preservada. Tá bom? Vencemos esse slide e vamos apontar para mais outro. E aí eu trago para vocês, para resumir essa parte, olha, uma frase de um filme que eu assisti até recentemente. Eu estava preparando minha aula para vocês, eu não tinha assistido esse filme ainda, 12 anos de escravidão. É um filme que não é novo, só que a professora que ainda não tem assistido, eu preparando a aula, fui procurar algumas citações e tal que tivesse a ver, e encontrei justamente essa. Olha que legal. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Nós não estamos falando apenas de viver uma vida qualquer, de estar apenas sobrevivendo. Não, a gente quer viver. A gente tem o direito de viver. E viver com dignidade, tá? Então, escravidão, tortura, nada disso é admitido, tá bom? E aí a gente chega em amplas discussões que o STF já enfrentou, justamente em algumas situações que estavam em choque, o direito à vida, tá? E aí, Pedro Lenza ele vai chamar essas discussões de desacordo moral razoável, porque são justamente alguns temas polêmicos, que existem algumas divergências
na sociedade diante de alguns conceitos morais. Por isso que ele vai dizer, é um desacordo na sociedade moral, porque está na índole moral de cada pessoa, naquilo que a gente entende por valor, e é razoável. Por quê? Porque são temas polêmicos. No entanto, já foram enfrentados pelo STF. Mais na frente a gente vai ter uma atividadezinha sobre isso, um trabalho sobre essas discussões, mas aí eu vou tratar para vocês em outro momento do vídeo. Pessoal, células-tronco embrionárias, aquelas células que têm uma capacidade de regenerar, de se reproduzir. Essas células-tronco utilizadas para pesquisas científicas, elas colocaram em risco a vida, e aí vocês vão entender isso quando eu passar para vocês as atividades de forma mais aprofundada. Eu só preciso que vocês lembrem. O STF ele foi provocado diante para declarar essa inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105, de 2005, que é a Lei de Biossegurança, que é essa lei que tratava das células-troncos para estudos. E aí o que é que acontece? O STF, ele disse o seguinte, que esse estudo, essa manipulação de células-tronco embrionárias, devido à sua, digamos assim, a sua importância na seara científica, ela não burla o direito à vida. Claro, existem requisitos que você pode fazer, que você tem que fazer, obedecer para fazer esse estudo, mas como essas células-tronco, elas têm um alto poder, digamos assim, de cura, de você regenerar determinado órgão, de você utilizar até para salvar, para curar algumas doenças, o STF entendeu que, nesse caso, se existisse a vida desde a concepção, digamos assim, que foi isso que foi colocado em choque, mesmo assim o direito à vida ele não estaria sendo burlado, tá bom? Então lembra, pesquisa com células-tronco embrionária vai ferir esse direito à vida? Não, foi isso que o STF entendeu, tá bom? Temos também outra relativização na questão da interrupção da gravidez nos casos de gestação de feto anencéfalo. Isso foi provocado, o STF foi provocado através da ADPF 54. Lembrar o seguinte, feto anencéfalo é aquele que não tem sistema nervoso. Então, o que é que acontece? Ele não tem capacidade mínima, segundo a ciência, de sobrevivência. E aí, o que foi que o STF disse? Que, nesse caso, existe dois choques de dois princípios, de dois direitos em conflito. Esse direito à vida desse feto anencéfalo, que não tem condição nenhuma de sobrevivência, ainda que nasça, duraria poucos dias, poucos minutos, e aí viria a falecer. E também a saúde da mulher, a autonomia da mulher, a própria vida da mulher. Tá? Então, são direitos que entraram em conflito. O STF provocado, ele disse o seguinte, que não esse aborto, digamos assim, de feto anencéfalo, ele não estaria prejudicando o direito à vida nesse sentido. Então, ele não era punível, não seria crime, tá bom? E aí, o que é que a gente precisa lembrar? Feto anencéfalo não é feto, não é criança com microcefalia. Não é criança que vive e tem alguma deficiência física. Feto anencéfalo é aquele que não tem sistema nervoso, não tem capacidade de sobrevivência, de vida, segundo a ciência e segundo os médicos. Feto com microcefalia, ele nasce, ele vive, ainda que com algumas limitações, tá? Então, eu não posso admitir o aborto, a morte desse feto com microcefalia ou com deficiência. Lembra disso. Temos outra relativização desse direito à vida na interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Isso vocês vão entender lá na frente por quê. Isso o STF foi provocado no habeas corpus, tá? Não foi ao pleno ainda, está passível de julgamento, foi só julgado pela primeira turma, mas o ministro relator, ele disse que nesse caso prevaleceria a autonomia da mulher, que o aborto realmente ele não deve ser priorizado pelo Estado, porque nenhum Estado deseja isso. No entanto, não tem como você colocar isso como uma penalidade para as mulheres, para as pessoas que optarem por fazer isso. Não vou me deter nisso, vocês vão estudar mais aprofundado na frente, eu vou passar para vocês esse material, como material complementar, e vou passar a nossa atividade, vocês vão entender direito, tá? Lembrar que isso ainda, de certa forma, ainda não é regra, porque não foi para o pleno. Isso tudo a gente vai entender depois.
Aí temos também outra relativização, que está lá no Código Penal, precisamente no artigo 128, que é o aborto necessário ou terapêutico e o aborto sentimental ou humanitário. O que é isso? É justamente aquele aborto, o aborto necessário é aquele que põe em risco a vida da mãe, né? Então, se a gente tem uma gestação na qual a mãe, a vida, a saúde da mãe, ela está correndo risco, então preza-se nesse choque de princípios pela vida da mãe. E aí a mãe pode optar por fazer esse aborto, que não será, no caso, considerado crime. Está lá no artigo 128, inciso 1 do Código Penal. Temos também o aborto sentimental ou humanitário. É aquele aborto que a mulher resolve fazer porque ele é em virtude de estupro. Então, o que é que o STF entendeu? Não é viável submeter uma mulher vítima de estupro, uma situação totalmente desvantajosa para a mulher, degradante, humilhante, você submeter essa mulher a ter uma gestação de 9 meses, ter um filho do seu estuprador e você conviver com isso. Então, o Estado disse o seguinte: caso a mãe resolva fazer esse aborto, que a doutrina denominou de aborto sentimental ou humanitário, não viola-se o direito à vida daquela criança. Isso tudo a gente está estudando, olha, lembra, choque de princípios, que a gente já tinha visto lá, choque de direitos. E aí, usando essa razoabilidade, essa proporcionalidade, o S entendeu que, nesse caso, a mulher, se optar por fazer o aborto é legítimo, logo não é considerado crime. Tá? Temos também a distanásia, a eutanásia, o suicídio assistido, a ortotanásia. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, para que alguém com mais propriedade possa falar dessa diferenciação. E aí lembrar que a eutanásia, que é considerada aquela morte boa, no qual alguém ministra algum medicamento, no qual você vem a falecer e tal, ela não é admitida no Brasil, tá bom? Na Suíça, na Holanda, já existem inúmeros países que eles admitem o suicídio assistido e também a eutanásia, tá? Mas lembra, o Brasil permite a eutanásia? Não, ainda não, tá bom? E aí eu queria indicar para vocês até um filme, pessoal. Acredito que todo mundo já assistiu. Eu volto já no vídeo que eu vou passar. Mas eu vou indicar para vocês esse filme. Por isso que eu coloquei aí. Se liga na dica. Filme sobre o tema eutanásia. Acredito que alguém de vocês já deve ter assistido, se não todos. É justamente um filme, Como Eu Era Antes de Você. Sem querer dar spoiler, mas é um filme que vai tratar desse tema que a gente está vendo aqui no nosso conteúdo. Tá bom? Assistam. Tempo é o que não nos falta. Tempo a gente está tendo de sobra. Vocês, né? Quem não está trabalhando home office, ou então que ainda continua com seus trabalhos. Enfim, quem está mais em casa tem mais um tempo, né? Todos nós. Então, voltamos aqui. Eu vou passar para vocês esse vídeo e aí assistam com atenção, tá bom? 4 minutinhos. Lembra, pessoal? Ainda que o vídeo fique longo, mas vocês podem assistir de forma pausada, não tem problema, tá bom? Agora que a gente está chegando em 30 minutos, e aí eu vou terminar pelo menos o direito à vida, e aí a gente vai fazendo, ainda que em blocos separados, até contemplar todo o nosso conteúdo, beleza? Vou passar aqui para vocês. Muita gente pergunta a respeito da eutanásia e do suicídio assistido. E eu digo que a gente não tem ainda a maturidade de discutir a morte natural, que virá a eutanásia e o suicídio assistido. As pessoas querem discutir, na verdade, o que é o sofrimento insuportável. Porque você vai pedir para morrer quando você vê que a sua vida está impossível de ser tolerada. Uma condição insuportável de sofrimento físico, sofrimento emocional, você vê a sua família totalmente desintegrada por conta da sua condição física, e você fala, é melhor morrer. E aí, quando você vai falar de é melhor morrer, você está falando a respeito do que para você é limite. Você não aguenta. A eutanásia é uma condição, a interpretação da palavra é a morte boa, na verdade todo mundo queria, mas o significado concreto dela diz respeito a eu te dar um remédio, eu médica dou um remédio para você que está numa condição insuportável de sofrimento para te matar. Então esse remédio é letal. A dose de remédio nessa condição mata a pessoa. O suicídio assistido, eu te prescrevo um remédio ou vários remédios naquela combinação, naquelas doses. A hora que você tomar, você vai morrer.
você decide quando você vai tomar. Na ortocanálise, que é o que a gente busca, maior objetivo, você faz um cuidado no final de vida, respeitando sempre na hora. Você não vai avançar, você não vai prolongar o tempo do sofrimento. A ortocanálise é a morte do tempo certo. A gente respeita o curso natural da doença e cuida de tudo em volta para que isso aconteça da maneira mais serena e pacífica possível. Quando as pessoas falam de morte, elas estão buscando uma condição de conforto. E aí elas falam de eutanásio nesse sentido, porque elas podem escolher onde vai ser, que horas vai ser, depois de todo mundo, depois de todas as funções organizadas, né? Pode ser pronto, agora eu vou morrer. E ela decide a hora que isso vai acontecer. É uma busca muito concreta de controle. Então, ela está tudo inclusive e acaba com a vida na hora que ela deve terminar. Quando alguém pergunta se a gente deveria ter a contra, eu penso que a gente deveria respeitar. Faz faz o que existe, receber. E aí, quando a gente respeita, você tem a condição da escolha pelo cuidado. Não obriga ninguém a receber nada. A pessoa não é autônoma pela consciência. Mas eu penso que a morte é um momento tão sagrado, tão forte, que tem muitas pessoas que não podem enfrentar e não se verdade. Eu falo que a eutanásia é muito difícil. Como se a gente tivesse um bolo de molho dele, assim, maravilhoso, um cheiro delicioso, e aí você vai pensar e você não é assim. Ele não veio para você. Na hora que tinha que chegar, morte, e não quer falar sobre isso, se inscreve no canal da Saúde. Muita gente pergunta. Pronto, pessoal. Eu já passei a dica para vocês. Deixa eu só me procurar aqui. Ai, meu Deus. Mesmo que vocês não estejam mais me vendo, eu vou seguir aqui, para a gente fazer um vídeo um pouquinho mais longo. Pronto, agora a gente vai praticar, né? Vamos lá. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Conforme a doutrina, a inviolabilidade do direito à vida limita-se ao direito de continuar vivo, não se relacionando com o direito a uma vida digna. Nada a ver, né? Foi justamente o contrário que a gente viu. O direito à vida, ele assume duas percepções. É o direito de não ser morto, nem pelo Estado e nem por outro indivíduo. Nós temos esse direito de continuar vivo, mas também aquele direito de continuar vivo, mas uma vida com dignidade, de modo que não é admitido pelo Estado, República Federativa do Brasil, penas de caráter perpétuo, penas de morte, não, nada disso é admitido, salvo aquela exceção que a gente viu da pena de morte, não é isso? E da legítima defesa. Então, essa questão está errada, porque não limita-se ao direito de continuar vivo, né? Vamos para 2. Lei que trata da relativização de pesquisas com células tronco embrionária viola o direito à vida e, assim, a ordem constitucional vigente. Nada a ver também, né, pessoal? A gente viu que o posicionamento do STF é totalmente o contrário. Então, também está errada. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta. Vou ler de novo, até eu me perdi.
O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta. Foi isso que a gente viu. O direito à vida, ele não é um direito absoluto. Ele admite, sim, relativizações. Tá bom? Tem mais? Tem. O direito fundamental à vida é hierarquicamente superior a todos os demais direitos humanos, estejam eles previstos na CF ou na Declaração Universal de Direitos Humanos. O que é que vocês acham? Também não, né? A gente viu que direito à vida, ele não assume a posição hierarquicamente superior aos demais. Então, também está errada. Desculpa, pessoal. Vamos para a próxima. O direito à vida é considerado inviolável, razão pela qual não comporta exceções, sendo inconstitucionais as regras fixadas no artigo 128, inciso 1 e 2 do Código Penal, que prevêem aborto necessário e sentimental. Pessoal, não comporta exceções o direito à vida. A gente viu que comporta, sim, exceções, relativizações, e uma dessas relativizações é justamente o aborto legal, seja o aborto sentimental ou humanitário, que é aquele aborto decorrente de mulheres de vítimas de estupro, ou seja também aquele aborto necessário, no qual entra em choque a dignidade da mãe, a questão da saúde da mulher, porque tem certas gestações que a mulher corre risco de vida, e aí, nesse caso, o aborto, ele seria, diante dos conceitos médicos, necessários. Então, nesse caso, o direito à vida, ele não é violado, tá bom? A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte, em qualquer situação, da prática de tortura e da eutanásia. O que é que a gente conclui? Se não tivesse aí qualquer situação, a questão estaria certa, não é isso? Ó, a proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte. Em qualquer situação, Por quê? Em caso de guerra declarada, né, a gente viu que existe sim a possibilidade de pena de morte, tá bom? Quem é que vai declarar a guerra? Que a gente já viu, é uma competência de quem? Do chefe do Poder Executivo Nacional, no caso, o presidente. Artigo 84, inciso 19. Tá? E o que fala da pena de morte é o inciso 47 do artigo 5º. A gente vai entrar no direito à igualdade, mas eu vou encerrar o vídeo, porque a gente já está com um videozinho aí de quê? De 38 minutos, quase 40 minutos, e aí a gente faz outro, tá certo? Dando continuidade ao nosso tema.